Olá, bom dia. Vamos para a segunda parte dessa aula, né? Eu resolvi gravar em duas vezes porque estava ficando muito pesado, difícil de passar, tá bom? Então vamos continuar de onde nós paramos, ok? Só para fazer uma revisãozinha de ontem, né? A aula foi gravada ontem à noite. Trauma raquimedular, né? As causas principais aí são os acidentes automobilísticos, 30%, mergulho em água rasa, 21%, queda de altura, 20%, ferimentos por arma de fogo, arma branca, enfim, ferimentos provocados por agressões são 12% e acidentes esportivos 2%, né? O absurdo aí é o mergulho em água rasa ainda acontecendo em altas escalas, né, sem um ser humano sem perceber aí, que muito associado com droga, com álcool, essas coisas, não verifica o local onde está se divertindo, não vê se a cena está segura, né? A cena segura é para a nossa vida cotidiana, não é só para o trauma, né? E, enfim, eu acho um absurdo 21% dos traumas raquimedular ser aí por mergulho em água rasa, né? Mas, né? Ferimento por arma de fogo e os esportivos, né? Que são um menorzinho, 2%, porque o pessoal normalmente estão preparado para isso, ok? Então, assim, mecanismos de lesão sempre são, né? Como que eu lesiono a minha coluna? Como que eu faço uma lesão raquimedular? Normalmente são por hiperflexão, né? É quando eu flexiono a cabeça, né? Quando eu encosto meu queixo no peito, por hiperextensão, quando minha cabeça é jogada para trás, por carga axial, que é justamente aquilo que nós estávamos falando, que eu acho que é um absurdo, né? Que é o mergulho em água rasa, o cair em pé, né? Que é o você bater e a coluna ela se comprimir, essa é chamada carga axial. A carga lateral, que é quando é a mesma coisa da hiperreflexão e hiperextensão, só que lateralmente, que ele chama, né? É, em vez de para frente e para trás, a coluna ela é lançada para as laterais, ok? E os ferimentos penetrantes aí, por projétil de arma de fogo, por ferimento por arma branca e assim por diante, ok? Aí alguns exemplos de mecanismos, né? Ó, a hiperextensão, que é quando meu corpo é jogado para trás, muito comum em batidas automobilísticas de traseira. É por isso que, de alguns anos para trás, ficou obrigado a colocar o encosto de cabeça em todos os carros modernos, né? Para evitar essa hiperextensão, né? A hiperflexão, né? Que é você batida de frente, você está de cinto e sua cabeça é jogada para frente, né? Aí com o advindo do airbag evita isso, né? Porque o airbag ele arma aqui, aí sua cabeça não é jogada para frente, ela bate no anteparo aqui, um anteparo macio que ele é feito aí para que amortize, né? Desacelere mais com menos violência. A carga axial, né, que a gente havia dito, lá, o mergulho em água rasa, a queda em pé ou. Né, eu falo queda em pé, mas porque queda de cabeça, né, normalmente uma queda de outro nível de cabeça, há uma outra lesão associada muito grave que é o trauma crânioencefálico. Né, então o em pé faz trauma raquimedular, ok? Nesse último desenho aqui, ó, um acidente automobilístico cuja pessoa provavelmente sem cinto é jogada para frente e bate a cabeça aí no para-brisa, fragmentando os ossos da coluna, tá vendo? Olha. E assim, essa aqui também tem associado a um TCE grave aí, né? Então, primeiro a gente vai cuidar do TCE, depois do hack medular, tá bom? O mecanismo de lesão da carga lateral, que a gente chama, olha aí, ó, é a coluna tem que estar ereta, né? Então, olha só como ficou completamente fora do eixo, ó. Tá? E isso também faz com que nós temos lesões raquimedulares aí. Primeiro óssea, né? E dependendo da energia aplicada, também temos lesões aí no cordão medular. Ok? Por último, e não menos importante, os ferimentos, né? O ferimento penetrante por arma de fogo, né? E aqui, ó, por uma arma branca aí, colocada aí na
na nuca da pessoa, na altura de C, né? Olha que interessante essa imagem. Essa pessoa, nós temos que fixar o objeto, né? Isso, ele está fixo aqui, ó. Olha o que o socorrista fez. Olha a prancha aqui, ó. Pranchou o cidadão de bruço, tá vendo? Em decúbito ventral, ó. Está pranchado em ventral, fixo na prancha por um esparadrapo ou um anteparo, para quê? Para que esse objeto encravado aqui ele não se mova, tá? Provavelmente essa vítima também está amarradinha aqui, ó, tá? Para que ele não se mova, ok? Então, professor, eu posso pranchar em decúbito ventral? Ou pode sim, dependendo da situação. Se eu tivesse com uma outra faca encravada nas costas aqui, ó, posso pranchar atrás, tá bom? Mas hoje, né, com restrição de movimento de coluna, nem precisaria da prancha se fosse só essa, né? O problema aí é que tem um trauma raquimedular, então precisa da prancha sim. Então na avaliação nós vamos fazer assim, ó, um levantamento rápido da situação, a análise rápida da cena e a análise do mecanismo do trauma. Olha que interessante isso. Isso daqui nada mais é do que cena segura, né? Biossegurança, responsividade, biomecânica do. Desculpa, vamos na progressão certa, né? Cena segura, biossegurança, biomecânica e mecanismo do trauma, ou biomecânica ou cinemática do trauma, e também responsividade. E a partir daí nós fazemos o que? Análise primária, tá? Então, isso quer dizer, levantamento rápido da situação. Como é que está, aquela análise que a gente faz em 30 segundos antes mesmo de descer da viatura. Eu olhei, vi a cena, imaginei mentalmente que gravidade pode ter, desci da minha viatura, olhei a cena, ver se está seguro ou não, estou paramentado, tá? E vi o mecanismo do trauma. É carga axial, é carga lateral, é ferimento por arma de fogo, é hiperflexão, né? É hiperextensão, qual que é o mecanismo, tá certo? E a partir daí vai coordenar a minha análise inicial, ok? Minhas ações iniciais, ok? Né? Então, os principais sinais e sintomas do hack medular são divide em dois, né? Os sinais locais e os sinais sistêmicos. O local é dor, deformidades, deforma na coluna, né? Você nota que ela ficou torta, né? Edema, que é o inchaço, os espasmos musculares, né? Vamos ver se eu consigo dizer de forma didática o que é um espasmo muscular. Vocês já tiveram um músculo mexendo aqui, principalmente no braço, né, na parte de trás do bíceps ali, o músculo mexendo sozinho, sem que você coordene isso, ou a pálpebra ficar piscando sozinha? Isso são espasmos musculares, tá bom? E o torcicolo, que é o enrijecimento aí do pescoço, né, da coluna lá na parte cervical, tá bom? Os sintomas sistêmicos é a plegia, paralisação total dos movimentos, da lesão para baixo, a paresia, diminuição da força motora da lesão para baixo, tá? E as parestesias, que são os formigamentos principalmente em membros da lesão para baixo, ok? Hipotensão arterial com bradicardia, isso aqui é um sinalzinho de choque, né, chamado choque neurogênico. O choque neurogênico ele só se instala no trauma raquimedular alto, lá na medula cervical, lá na cervical. O priapismo, né, que é uma ereção involuntária, tá? Nos casos do homem fica evidente a ereção involuntária, no caso da mulher é uma ereção clitoriana, mais discreta, tá bom? No do homem fica evidente. Então, se você se deparar com trauma, um acidente, né, pode ver que uma ereção completamente fora do contexto. Então, assim, você está lá no acidente, se queixando de dor e apresentou uma ereção, batata. É trauma raquimedular alto, lá no pescoço. Tá? Quebrou lá a coluna em cima. Okay? O principal foco da nossa avaliação é reconhecer a necessidade de restrição de movimento de coluna. Ora, me parece óbvio que se o trauma é raquimedular, existe a necessidade de restrição de movimento de coluna. Tá? Eu fiz tudo isso que a gente fez aqui atrás. Né? Eu determinei, há um trauma raquimedular ou há uma forte suspeita de um trauma raquimedular, eu vou realizar o protocolo de restrição de movimento de coluna.
Não tem essa, tá? As situações de risco, isso aqui era mais antigamente, tá? Depois eu vou passar as novas situações de risco para vocês, tá? Trauma em ombro, pescoço e cabeça continua valendo, e pelve, tá bom? Vale para trauma, para suspeição de trauma raquimedular. Glasgow menor do que 5, antigamente era, agora caiu um pouco. Acidentes de trânsito com suspeita, com sinal clínico, né? É trauma em ombro, é em cabeça, é em pescoço, é em pelve, ok? A pessoa tem queixas de dor nas costas, aí é suspeição de risco, se não, não, vai realizar a autoextricação, mas aí é uma outra aula, tá bom? Dano significativo no capacete, óbvio, tem que restringir. Né? Queda, queda principalmente com carga axial, né? Queda em pé. Né? Explosão, tá? Essa eu tenho que suspeitar. Acidentes por mergulho, eu tenho que suspeitar. Fraturas em membros inferiores e pelve, mas membro inferior alto, né? Lá na coxa, fêmur, fratura de fêmur ou pelve, eu tenho que suspeitar. Tá bom? Nesse suspeitou, restringe. Então, olha aqui, ó, muito bom essa palavra aqui. Ó. Na dúvida, restringe. Não se usa mais a palavra imobilizar a coluna cervical, é restringir, tá bom? Então começa assim, ó. Nós vamos começar com a restrição manual, tá? Depois vamos passar o colar cervical. Depois vamos pranchar essa vítima através de rolamento de 90 graus ou em bloco. Não importa dependendo da situação, mas a maioria das vezes tem que ser enrolamento para você poder fazer, né, um exame tátil na coluna. Né, você rola. Se for fazer cavaleira, você não consegue fazer o exame tátil. Então você vai ter que rolar ela. Aí você já, para ganhar tempo, já aproveita que você rolou ela em 90 graus, já faz o exame tátil da coluna vertebral como toda, né? E aí já prancha ela. Ok? E por último, e não menos importante, depois que já pranchou, os apoios laterais de cabeça, nesta ordem, ok? O diagnóstico definitivo é feito no intra-hospitalar, mas é bom a gente saber, né? Primeiro, uma radiografia simples, que tem baixa sensibilidade. O que isso quer dizer? Que só vê parte dura, não vê as partes moles, ok? Tomografia da coluna cervical, aí sim vê parte mole, como nós temos, dá para ver aqui, ó, tá vendo? Eu tenho, até que não dá para ver, né? Que é o mais no raio-x. Olha, eu tenho aqui uma fratura, uma luxação ou uma fratura, não me parece fratura, parece mais uma desarticulação. Aqui o canal medular, ó, tá? Mas o canal medular ainda dá para ver, ó, que ele ainda tem comunicação com baixa, tá? Então, no no socorro aí, eu acredito que seja possível socorrer essa vítima sem romper o cordão medular, tá? Mas para fazer um diagnóstico mesmo preciso, tem que ser a tomografia ou a ressonância nuclear magnética. Ok? A nossa abordagem, né, é sempre a mesma, né? Cena segura, biossegurança, biomecânica e cinemática do trauma, responsividade, aí nós iniciaremos aí a análise primária com propriamente dita. X, se tiver hemorragia de extremidades, curativo compressivo e ou torniquete. Se as vias aéreas estiverem obstruídas, vou fazer a desobstrução através da abertura das vias aéreas em jaw thrust, né? É um trauma, então é jaw thrust, ok? Vou aspirar ou fazer rolamento se necessário para desobstruir via aérea, né? Boa ventilação. Se estiver comprometido, se tiver trauma de tórax associado, se for aberto, curativo de 3 pontas, se for fechado, acionar avançada para poder fazer a descompressão torácica, né? Dar oxigênio de alta qualidade, passar cânula de Guedel se necessário, assim por diante, a né? Toda a conduta de B. No C, se eu tiver hemodinamicamente instável, com sinal de choque ou sinal de sangramento, controlar isso. Se for fechado, reposição volêmica. Se for aberto, compressão. Através do PPPH, né? Pele tem que estar corada, tem que estar quente, né? Perfusão tem que estar maior do que 2 segundos, né? A perfusão periférica. E o pulso tem que estar entre 80 e 100. Qualquer alteração aí, nós temos que considerar primeiro choque neurogênico, causa bradicardia, depois hemorragia se tiver com taquicardia. A diferença dos dois choques são essas, tá? Choque neurogênico, eu tenho, em vez da taquicardia, bradicardia e hipotensão arterial. No choque hipovolêmico, eu tenho taquicardia e hipotensão arterial associada. Ok? Depois nós vamos para o D. Então isso daqui é importante, tá? Depois voltar um pouquinho.
definir se é neurogênico que está chocando ou se é hipovolêmico que está chocando, né? Porque o hipovolêmico é por baixa de volume, o neurogênico é por trauma de coluna alta. Tá? A diferença entre os dois, mais uma vez, choque neurogênico tem bradicardia presente, ou seja, o pulso está a menos de 50. Se for choque hipovolêmico, o pulso está a mais de 100, ou até mais de 120, tá bom? Vamos lá, estado, incapacidades, eu vou ver lá a escala de Coma Glasgow, reação pupilar, tá? Qualquer diferença na análise do D significa que eu posso ter também, além do choque hipovolêmico, que causa também a redução do nível de consciência, eu posso ter associado trauma raquimedular com trauma crânioencefálico, que é muito comum acontecer, tá? Exposição, vou expor a minha vítima somente o necessário e vou controlar a hipotermia. Qualquer coisa, qualquer evento que eu achar, né, eu tenho que relatar ao médico regulador todo o meu achado, toda a conduta que eu tomei, vou aguardar orientações sobre alguma conduta adicional, vou encaminhar minha vítima ao hospital de destino, onde o médico regulador me orientou, e ou vou esperar aí o apoio médico se necessário, ok? Os aspectos gerais da imobilização vamos primeiro verificar o protocolo de RMC. Isso aqui nem em trauma raquimedular eu nem discuto, tá? Porque se tiver trauma raquimedular eu não preciso nem ver protocolo de restrição de movimento de coluna. Eu já vou imobilizar, eu já vou restringir, ok? Então, como é que eu vou restringir? Eu vou fazer o controle manual da coluna cervical, mantendo em posição alinhada. Porém, a hora que eu estiver alinhando a cervical, se eu sentir resistência, eu paro. Vai ficar daquele jeito, no ponto de resistência. Tá? Eu vou ter que adaptar colar, eu vou ter que dar um jeito de restringir do jeito em que está. Tá? Vou instalar o colar cervical associado a coxins laterais. Coxins laterais é o apoio lateral de cabeça, tá bom? E vou instalar minha vítima sobre uma prancha longa, ok? Bem, terminamos a nossa aulinha de hoje. Tá? Ou então nós aprendemos aí as principais causas do TRM, os aspectos básicos de anatomia, relacionamos a biomecânica do trauma e as potenciais lesões raquimedulares, né? Indicamos, né, as indicações para a restrição de movimento de coluna, ou seja, suspeitou que é trauma, restringe. Abordagem de suporte básico no trauma raquimedular e as fases básicas da imobilização da coluna, ok? Um bom final de semana para todos. Beijo no coração e qualquer dúvida, eu tô aqui, ó, no WhatsApp ou no Telegram. Lembrando mais uma vez, amados, que eu tenho um canal lá no Telegram cheio de livros, cheio de imagens, tá? Quem quiser aí me pede o link, tá bom? Beijo no coração. Se puder, fique em casa. Tchau.